Bom dia, família! É uma alegria podermos estar juntos essa manhã. E eu digo para vocês, é impossível não estar animado hoje, não é? Ouvindo tantas boas notícias. E eu vou começar essa pregação com uma excelente notícia. A notícia é o seguinte, irmãos. Preparados? O amor está no ar. E para quem está nos visitando, o que significa o amor está no ar? Sabe, irmãos, o namoro no reino de Deus é uma grande amizade. Quando um irmão e uma irmã solteiros começam a construir uma amizade espiritual, uma amizade pura nos padrões da Bíblia. E eu queria anunciar que ontem o Edivando e a Rejane começaram a namorar. Parabéns, irmãos. Deus abençoe muito o namoro de vocês e a Ele é toda a glória. Amém? Amém, irmãos. Vamos começar com uma oração. Pai, muito obrigado essa manhã, Pai. Pai, eu acredito que aqui na terra é o mais perto que nós chegamos do céu, Pai. É quando nos reunimos como assembleia, como igreja, Pai, para cultuar o Senhor, para erguer nossas vozes, como o Chiqueto falou, que espalha nesse bairro todo, espalha nesse mundo o aroma suave do Senhor, Pai. Fique conosco nessa manhã, Pai, que a mensagem do Senhor vai nos inspirar, vai levar as pessoas para próximo do Senhor, Pai. Aquelas que não te conhecem vão ter essa oportunidade, Pai. E também oramos para que fortaleça os nossos corações de discípulos, para seguirmos a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. Vou botar meu cronômetro aqui, para não falar demais. Eu não sei se você... Vou fazer uma pergunta óbvia aqui. Você conhece o Bill Gates? Todo mundo já ouviu falar nele, não é? O Bill Gates, ele começou a empresa Microsoft em 1975. Ele tinha apenas 19 anos. Mas eu sei que vocês já ouviram falar do Bill Gates. Mas alguém já ouviu falar aqui no Scopex? Quem já ouviu falar? Ninguém ouviu falar. O que é o Scopex? Pessoal de Harvard, cabeçudos, inteligentes, eles tiveram um plano para resolver o aquecimento global. Então vão os balões jogar uma poeira de um produto químico e os raios solares vão pegar nessa poeira, refletir e voltar. Isso é incrível. E olha só que doida a ideia, não é? E o que o Bill Gates tem a ver com isso? Ele patrocinou essa loucura, não é? Mas, além de dinheiro, sabe o que o Bill Gates tem? Fé. Ele acredita num plano. Ele acredita num sonho. E investiu o dinheiro dele numa loucura como essa, não é? Sabe, irmãos, sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós temos um Deus que tem um plano doido. E o plano é salvar a humanidade dos seus pecados. Mas para que isso se concretize, precisa de alguém que acredita nesse plano. E esse alguém que acredita no plano somos nós, irmãos. E o plano de Deus, ele só vai ser levado à frente quando tiver pessoas que acreditem no plano de Deus. Esse é o tema da aula de hoje, fé no plano de Deus. Queria chamar vocês a Jeremias, capítulo 25. Jeremias, no Antigo Testamento, Deus ele elaborou um plano para salvar a humanidade. E a Bíblia nada mais é do que o roteiro desse plano. E aí eu queria pedir desculpa para o grupo do ICCM, mas eu vou falar algumas datas aqui. Se eu estiver errado, vocês me corrigem depois da pregação, tá bom? Mas basicamente, Deus tinha um plano. E esse plano começou a sofrer uma ameaça. Que essa ameaça era da idolatria do povo. O povo começou a adorar outros deuses. E o que Deus fez quando ele viu esse plano ameaçado? Ele profetizou por meio de Jeremias que o povo iria ficar 70 anos cativo na Babilônia. E veja o que fala no versículo 11 de Jeremias, capítulo 25. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao reino da Babilônia durante 70 anos. Irmãos, é incrível porque essa escritura foi falada e redigida por Jeremias antes dos acontecimentos. Provavelmente 605
anos antes de Cristo, que foi justamente a primeira leva de judeus para o cativeiro. E eles ficam lá até 535 antes de Cristo. E a destruição do templo, do primeiro templo dos judeus, ele aconteceu em 587 anos antes de Cristo. E o que significa isso? Por que Deus levou o povo cativo? Porque Deus queria dar uma lição no povo contra a idolatria. E se você vê hoje, os judeus, eles podem ter muitos problemas, mas eles aprenderam que Deus odeia a idolatria. Vamos lá em Isaías, capítulo 44. O que eu acho incrível essas passagens é porque elas aconteceram antes, foram redigidas antes dos fatos. As profecias se cumpriram e a Bíblia mostrando o plano de Deus, deixando inquestionável que Deus tem o plano dele. E o que acontece? Na época, quando o povo foi levado cativo para Babilônia, quem dominava o mundo era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E nesse ano de 535, antes de Cristo, a Babilônia é superada, é dominada pelos persas, do rei Ciro. E por isso que eu queria ler essa escritura em Isaías, capítulo 44, no versículo 28. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. É incrível aqui, Isaías está falando do rei Ciro da Pérsia. Mas qual é o grande problema aqui que a gente está lendo? Isaías foi escrito no ano 700, Isaías viveu entre 739 e 681 anos antes de Cristo. E Ciro foi só tomar o reino, de Nabucodonosor quase 200 anos depois. Olha que incrível, irmãos. Deus está falando por meio de Isaías, não só como o povo ia ser libertado, mas inclusive o nome do rei. Isso é incrível. E é tão incrível porque um historiador chamado Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, ele conta que quando o povo da Pérsia leva o livro de Isaías para Ciro, e ele lê, ele fala: o meu nome está aqui. Você imagina se você pegasse um livro de 200 anos atrás e fala de você? O seu nome lá, não é? Olha, tem um cristão aqui, o Léo Bagatinho, não é? No livro de história, ele pega lá, vai morar em Santo André, morou na Espanha. Caramba. É muito preciso. Irmãos, Deus é preciso. E olha que incrível, ele usou um homem que não agradava a Deus como um braço para libertar o povo. Isso está lá em Esdras 1, versículo 1, né? Deus, ele usa Ciro para libertar o povo. Deus sempre teve um plano, irmãos. E ele sempre manteve o plano dele em dia. O plano dele nunca foi ameaçado. E vamos lá em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Estamos dando um tour aí pelo Antigo Testamento, né, irmãos? E sabe o que é incrível de Malaquias? Porque existem os profetas pós-exílio. Zacarias, Ageu. E o último profeta pós-exílio é justamente Malaquias. E o que acontece na época de Malaquias? Por isso que é importante a gente entender esse contexto. Depois do exílio, foram restauradas algumas das estruturas do povo judeu. Voltou a ter o templo, não é? O templo foi reconstruído e foi apresentado 516 anos antes de Cristo, a dedicação do templo. E, além disso, com a dedicação do templo, voltam os sacrifícios que tinham sido encerrados no período do exílio. Volta o sacerdócio. Os sacerdotes começam novamente. E a igreja, o povo de Deus tinha estrutura, embora ainda escravo, embora ainda dominado pelos persas, depois pelos gregos e romanos, eles já tinham a estrutura do culto, do templo a Deus. E olha o que Malaquias fala no capítulo 1, versículo 7. Malaquias 1, versículo 7, a Bíblia fala: trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda pergunto: de que maneira te desonramos?
ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não vê mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum? Tentem oferecer de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Olha que incrível, Deus tinha restaurado o templo, o sacrifício, e Malaquias aqui está profetizando para os sacerdotes. Ele falando, olha o que vocês estão fazendo. Deus reconstruiu tudo, mas vocês têm pego o que sobra. Os animais defeituosos, cegos, que tinham uma vida curta, oferecendo isso para Deus, o que sobra. Sabe, irmãos, podemos ter a estrutura incrível. E hoje o mundo está cheio disso, né? Templos maravilhosos, não é? Eu estava passando de carro aqui, vi um templo de uma igreja sendo reconstruído, e as pessoas têm investido, e a gente vê, eu passo lá, eu moro no ABCD, e passando lá a gente vê igrejas com uma estrutura incrível, com manobrista, e aquela coisa maravilhosa, com bandas de música incríveis. Essa semana eu estava vindo do culto dos homens e ouvindo rádio no carro, e eu comecei a dar um procurar no rádio, e era incrível, todo procurar caía num culto, na rádio, não é? Eu estava ouvindo também na internet um podcast, eu coloco lá nos mais populares, e os mais populares eram sempre podcasts religiosos, de algum religioso que tinha ido. Ou seja, hoje nós temos uma estrutura no mundo incrível para a divulgação do reino de Deus. Mas sabe o que falta, irmãos? Pessoas que ofereçam o melhor para Deus. Pessoas que ofereçam 100% para Deus. Sabe, eu estava ali cantando quase em êxtase de alegria, irmãos. Porque, como vocês sabem, eu sou do antigo movimento, fui batizado em 95. E em 2003 eu tive uma tristeza enorme, irmãos, de ver aquele ânimo e aquela esperança murcharem. E quando eu estou aqui, vocês não imaginam a alegria de ver que Deus jamais deixará o plano dele sem ser cumprido, irmãos. Isso é incrível. E para que isso aconteça, nós precisamos mais do que esse lindo local. Nós precisamos ter nossos corações 100% dedicados a Deus. E com isso que acontece em Malaquias aqui, o que Deus faz? Deus faz um período de silêncio profético. 400 anos de silêncio profético. Nenhum profeta se levanta depois de Malaquias, até João Batista. 400 anos que Deus simplesmente se calou. Você imagina, irmãos, que durante sua vida inteira não tivesse acesso à Bíblia. Todas as Bíblias fossem queimadas no mundo. E você quisesse ouvir a palavra de Deus e você não tivesse acesso. Foi isso que acontece durante 400 anos. Muitas pessoas nasceram e morreram sem ter ouvido uma profecia de Deus. Em Malaquias, capítulo 3, no versículo 1, Deus sempre tem um plano, irmãos. E ele levanta um profeta, que é João Batista. Ele fala, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Malaquias está profetizando aqui 400 anos antes que viria João Batista. Ele termina no capítulo 4, versículo 5, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Ele fala, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Não faz muito sentido Malaquias falar isso, porque Elias já tinha morrido há muito tempo. Na verdade, não morreu, né? Viveu muito tempo antes. E no versículo 6 ele fala, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Deus está falando que viria Elias novamente. Olha só que profecia incrível. O plano de Deus estaria cumprido. O plano de Deus de trazer um homem que prepararia o caminho para o Messias. Vamos lá em Lucas capítulo 1. Vamos ver essa profecia se cumprindo. Em Lucas capítulo 1, Deus traz, por meio de Zacarias e Isabel, que eram os pais de João Batista. E olha que incrível no versículo 16 de Lucas 1. Lucas 1, versículo 16. Fará retornar, ele está falando sobre João Batista, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Olha que incrível, a mesma passagem lá de Malaquias
Um anjo está falando aqui para Zacarias, o pai de João Batista, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Não precisa abrir, mas em Isaías 40, Isaías profetiza que virá aquele que preparará o caminho do Senhor. E esse é João Batista. Esse é meu primeiro ponto. Fazer o plano de Deus da forma de Deus. Nós podemos fazer o plano de Deus, irmãos, mas sem ser da forma de Deus. E por que isso é importante? Como fala Isaías, Deus tinha um plano, que Isaías está falando de João Batista, que ele viria preparar o caminho. Mas João Batista fez no espírito de Elias. E algumas pessoas, especialmente espíritas, acreditam que João Batista é reencarnação de Elias. Mas quando ele fala no espírito, não é que o espírito de Elias habita nele, não é isso. É no espírito no sentido de coração, na mesma vontade, como diz no popular, na mesma pegada, não é? De Elias. E isso de fato acontece. Você não precisa abrir, eu só vou citar, você pode ler depois. Mas a Bíblia fala em 2 Reis 1:8 que Elias se vestia de pelo de animais, não é? E usava um cinto de couro. E a gente vê depois em Mateus 3:7 como é que João Batista começa a pregar. No deserto, vestido de pelo de animais e cinto de couro. Elias pregava forte contra o rei Acabe, não é? Quem lembra disso, não é? Elias desafiou sozinho 450 profetas de Baal. O que João Batista faz no deserto? Prega forte contra os fariseus, chamando eles de quê? Raça de víboras. E João Batista morre porque ele prega contra o rei Herodes Antipas, não é? Que ele tinha relações sexuais, ele teve uma relação impura com a cunhada dele. E por isso que João Batista é preso. Sabe, irmãos, João Batista não só cumpriu o plano de Deus, mas ele cumpriu o plano de Deus na forma de Deus. Nós podemos fazer o plano de Deus, nós podemos viver como nós achamos que Deus quer, mas nós só vamos cumprir o plano de Deus, como nós vivemos exatamente como Deus quer. Queria chamar vocês da 1 João, capítulo 2. Muitas pessoas hoje têm tentado fazer o plano de Deus, mas sabe que é incrível? Têm tentado fazer o plano de Deus da sua própria maneira. Deus nos chamou para fazer o plano de Deus da forma dele. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Essa escritura é poderosa, como todas, mas é específica para o nosso tempo hoje. Que ele fala, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aqui está falando sobre Jesus. Você quer fazer o plano de Deus? Vou dar uma dica para você. Não inventa, irmãos. Faça o plano de Deus como Jesus ensinou, irmãos. Nós estamos cheios de inventores por aí, não é? Pessoas que querem agradar a Deus, mas da sua maneira. Elias não foi assim. Ele fez no espírito, João Batista, melhor dizendo, ele fez no espírito de Elias, exatamente como Elias fez. E é incrível que até as coisas que deram errado, deram igual a Elias, não é? Que, na verdade, Elias foi perseguido por Jezabel e João Batista por causa de uma mulher também, Herodias, não é? Elias ficou desanimado por causa da perseguição de uma mulher, João Batista também, não é? Até nos erros ele imitou Elias. Sabe, irmãos, Deus nos chamou para nós imitarmos alguém, mas temos uma vantagem. Nós vamos imitar alguém que não erra, que é Jesus Cristo. Temos que seguir o plano de Deus. Sabe, o que Jesus Cristo fez no mundo? Ele não veio ao mundo e plantou uma igreja e começou a pregar no domingo. Não foi isso que ele fez, abriu um centro de cura. O que Jesus fez? Ele escolheu 12 pessoas. Dentro dessas 12 tinha 3 pessoas. E ele deu todo o coração para preparar essas pessoas. Jesus, ele vivia com os perdidos, ajudando os perdidos. E ele era muito criticado por isso, não é? Chamado de comilão e beberrão, porque ele estava sempre em festas, sempre ajudando pessoas. Ele estava na casa de Levi, o cobrador de impostos. Ele estava compartilhando em João 4 com a mulher samaritana. Ele estava com a mulher adúltera, pregando a mensagem de Deus. A minha pergunta é, como você está cumprindo o plano de Deus? Nessa semana. Se nós não estudamos a Bíblia com pessoas durante uma semana inteira, estamos cumprindo o plano de Deus
conforme nossa própria vontade, nossa própria maneira, ou conforme a vontade de Deus. Não podemos inventar a roda, irmãos. Temos que cumprir o plano de Deus, da forma de Deus. Eu queria dar um encorajamento para você essa semana. Essa semana você vai cumprir o plano de Deus, da maneira de Deus. E eu queria encorajar você a entrar num estudo bíblico essa semana. A procurar alguém que esteja estudando a Bíblia. Não precisa ser uma pessoa que você convidou, mas que você vai dar todo o coração para cumprir o plano de Deus, da maneira de Deus. E algo incrível que Jesus Cristo fez, que revolucionou o mundo, ele treinou pessoas, que nós chamamos de discipulado. Então, uma igreja de Deus não é uma igreja que se vê no domingo e só se vê no outro domingo, porque não foi assim que Jesus Cristo fez. É uma igreja relacional, que se relaciona todos os dias, que um dá um coração pelo outro todos os dias. E eu queria te encorajar essa semana a você ter o melhor tempo de discipulado da sua vida. Mas não você que é discípulo, o discipulador, né? A você preparar o melhor tempo de discipulado. Não aquele tempo que você fala, daqui a 1 minuto meu tempo discipulado, vou ligar a câmera, não é? Não, que você vai preparar, que você vai pensar na necessidade do seu discípulo, que você vai estudar a Bíblia para dar todo o coração. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. E ele pôde ir para o céu tranquilo, porque ele tinha deixado 12 homens, na verdade 11, né? Completamente preparados para defender o reino de Deus. Vamos lá em Lucas capítulo 1. Então, primeiro ponto, faça o plano de Deus, da maneira de Deus. Em Lucas capítulo 1, continuando aí a profecia aí sobre João Batista, meu segundo ponto é, Deus disciplina a fé. Deus é um ótimo discipulador, não é, irmãos? Ele discipula com a vida, mas Deus discipula a fé. Olha o que fala no versículo 18 de Lucas 1. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Falando sobre o nascimento de João Batista. Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. E aí continua a história. Mas você deve conhecer a história. Zacarias foi o pai de João Batista. E ele e a sua mulher, a mulher dele, Isabel, era estéril. E ele ficou muito sem fé, sem acreditar no anjo. E o que o anjo fez? Ele ficou mudo durante todo o período de gravidez de Isabel. Sabe por que ele ficou mudo, irmãos? Porque Deus discipula a falta de fé. Algo que nós precisamos para cumprir o plano dele é acreditar nesse plano. E às vezes, talvez a gente não leve muito em conta como Deus vê a falta de fé. Nossa igreja, nós temos como princípio falar dos nossos corações. Confessar os nossos pecados. Tiago 5,16 fala isso, né? Confesse seus pecados uns aos outros. E eu queria fazer uma pergunta para você. Não precisa me responder, mas você pensa. Você já teve num discipulado, num tempo com algum irmão, que algum irmão chega para você e fala, eu queria confessar o meu pecado. Aí você fala, pode falar. O meu pecado é porque eu estou sem fé. Honestamente, você lembra alguma vez que aconteceu isso? Nós temos os pecados que fazem sucesso, né? Isso é triste, mas é verdade. Impureza, pensamentos impuros, ira, mágoa. Mas a falta de fé, parece que ela está lá no último lugar da lista dos pecados. Sabe, irmãos, mas a Bíblia ela é incrível, porque ela nos mostra o que Deus pensa. Vamos lá ver em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Para que nós cumpramos o plano de Deus, nós precisamos entender o que Deus pensa sobre a falta de fé. Nós não podemos ter um conceito particular sobre isso. Olha o que fala em Hebreus 3, versículo 12. Hebreus 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Interessante, porque Deus fala que a perversidade afasta o homem de Deus. E por isso nós falamos dos nossos pecados, por isso que nós lutamos contra os nossos pecados, contra a impureza, contra a imoralidade. Mas olha o que ele fala aqui, que não é só a perversidade que afasta de Deus. Ele fala o quê? A incredulidade. Irmãos, não só a perversidade te afasta do plano de Deus, mas a incredulidade também.
Você pode ler na sua casa depois, Apocalipse 21:8 fala de uma lista de pecados que levam o homem a estar distante de Deus, ao inferno, como a Bíblia fala. Em Apocalipse 21:8 ele começa com um pecado, a covardia. E o segundo pecado que ele fala, a incredulidade. Irmãos, Deus é tão sério com o pecado da incredulidade que ele fez com que Zacarias ficasse mudo. Deus discipula a falta de fé. E se nós vamos cumprir o plano dele, nós precisamos acreditar nisso. Amém, irmãos? Vamos lá em Mateus capítulo 11. Interessante porque eu fiz meio papel de Zacarias essa semana aí, com minha esposa. Porque minha esposa, a gente estava conversando depois de um tempo com o Renato e Maria José, e a gente falou, precisamos ter um culto aí de semana no ABCD. E aí Marine falou, podemos procurar um local, mas queremos procurar um local de graça. Aí eu olhei para ela e falei assim, essa mulher tá doida, não é? De graça hoje, nem injeção na testa estão dando, não é? E aí ela sai na terça-feira para tomar um café lá com as irmãs, e ela volta toda sorridente. Conversei lá com o dono do local, e eu falei para ele, queríamos fazer um culto aqui. Aí ele falou, que legal, vocês podem fazer o culto aqui. E aí ela perguntou, mas quanto custaria? Eu não vou cobrar nada de vocês. Eu falei, meu Deus. E olha como Deus é misericordioso. Eu não estou mudo. Deus falou, olha, eu vou discipular o Anildo de outra maneira. Estou meio preocupado que pode vir alguma coisa por aí, né? Mas sabe, irmãos, Deus está esticando nossa fé, irmãos. E nós vivemos tempos difíceis no mundo. Opa, fiquei sem som. Opa, fiquei mudo, né? Tá vendo? O castigo de Deus vem rápido, não é? Mas olha que incrível. Deus, ele... Até perdi o que ia falar depois disso. Perdi mesmo. Mas vamos lá em Mateus capítulo 11. Não, lembrei. Deus está falando que o mundo... A gente pode ver a incredulidade do mundo, né? Como o amor de muitos esfriaria. Mas Deus está chamando a gente. Você acredita no plano de Deus? Você acredita? Eu lembro, em 2003, quando teve aquelas questões todas, eu comecei, do antigo movimento, eu comecei a pensar, o problema não é bem da igreja. O problema é que talvez esse plano de Deus não funcione. E eu comecei a duvidar da palavra de Deus. Irmãos, talvez isso possa estar acontecendo com você. Que diante das dificuldades, talvez de encontrar pessoas abertas, talvez de mudar o seu coração, você começa a duvidar do plano de Deus e não olhar para o que você precisa se arrepender, ou que talvez Deus tenha provado sua fé. Nós não podemos desacreditar do plano de Deus. Esse é o plano, não tem um atalho. Ontem eu estava estudando a Bíblia com um rapaz lá em Santo André, e a gente estava falando, e ele olhou, a gente estava estudando sobre batismo, estudo de luz, e ele olhando, falando, não, mas a gente falando com ele, é muito simples o que está na Bíblia. Aí ele falou, realmente, é muito simples. O batismo não é um assunto doutrinário muito complexo. E por que é tanta divergência hoje em dia? E a resposta é simples, porque as pessoas começaram a buscar um atalho. Começaram a buscar uma forma de cumprir o plano de Deus de uma maneira mais fácil. E essa maneira mais fácil é levanta a mão e aceita Jesus no coração. Resolvido os problemas. Ninguém precisa se arrepender, ninguém precisa ser discípulo. E nós temos essa tentação também, irmãos, de começarmos a criar um plano mais fácil. Mas eu queria chamar você, acredita no plano de Deus. Eu também tenho encorajamento para você desse segundo ponto. Que essa semana, no seu tempo de discipulado, essa semana você conversando com um amigo seu, você que está estudando a Bíblia, conversa com a pessoa que está estudando com você e confessa sua falta de fé, irmãos. Obviamente, se esse é o seu caso, não é? Mas, irmãos, não confessa só os pecados, entre aspas, top 10. Confessa um pecado que pode te afastar de Deus. Se você está sem fé, fala. Pô, irmãos, pela coisa mais absurda do mundo, que você possa até ficar com vergonha, mas é para isso que tem a amizade, para ouvir
os pecados mais terríveis. Por isso que nós temos amigos. Aquela pessoa que vai ouvir, que vai guardar para ela e vai te ajudar. Está sem fé? Eu te aconselho, no seu tempo discipulado essa semana, ou você que está estudando a Bíblia, com a pessoa que está estudando com você, confessa o seu pecado. Eu queria terminar em Mateus 11, o nosso terceiro ponto. Mateus 11, versículo 2. Talvez uma das passagens mais incríveis do Novo Testamento. A Bíblia fala: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquilo que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Olha isso, irmãos. João Batista, aquele prometido para preparar o caminho de Deus, ele manda perguntar para Jesus: o Senhor é o Messias mesmo? Olha a que ponto pode chegar o coração do homem. Isso me dá temor, irmãos. Porque se João Batista duvidou de Jesus, imagina eu, não é? Se eu não cuidar do meu coração, se eu não cuidar da fé que eu tenho no plano de Deus. Por que João Batista duvidou? Fiquei meditando sobre isso. E é interessante porque, não precisa abrir, mas Isaías 42, 5 e 6, a Bíblia fala, Isaías profetiza que Jesus viria libertar os cativos, libertar os prisioneiros da prisão. E aí João Batista, alguns comentaristas falam que ele ficou 10 meses na cadeia. E os dias passam, e ele está... O primeiro dia ele deve ter ficado de boa, né? Ficou preso lá e falou: Jesus Cristo vai libertar os cativos. Eu li isso, Isaías. Não é? Aí passa um mês, demorando um pouquinho, mas Jesus Cristo vai me libertar, não é? 2, 3, 4, e ele fala: não vai me libertar mais. E eu vou morrer aqui na cadeia. E ele começa a pensar: não está dando certo. Não está dando certo. Uma outra coisa que talvez possa ter acontecido, você lembra qual foi o fim de Elias? Elias foi levado, e segundo a Reis fala isso, né? Ele foi levado numa carruagem de fogo para o céu. Elias não morreu. E talvez João Batista tenha pensado: eu fui um homem incrível para Deus, e eu vou ter um final incrível também. Eu vou subir para o céu numa carruagem de fogo, afinal eu imitei tudo de Elias. Mas sabe, os planos são de Deus. Os planos não são seus. Não é você que faz o plano e impõe esse plano para Deus. É Deus que faz o plano e impõe esse plano para você, irmãos. Você hoje está aberto para que Deus faça um plano na sua vida? Ou você está impondo esse plano para Deus? Eu jamais imaginaria, irmãos, em 95, quando eu fui batizado, eu estava no exército, fazendo engenharia, tranquilo, lá no Rio de Janeiro, curtindo a praia. 27 anos depois, está incrível também, mas eu jamais imaginaria que eu estaria em São Paulo. Os cariocas, como vocês sabem, não curtem muito São Paulo, não é? Que eu estaria em São Paulo, casado com uma baiana, um filho que nasceu em Brasília, uma filha que nasceu em São Paulo, uma doideira total, não é? Mas sabe, Deus tem os planos dele. Meu plano estava traçadinho, não é? Vou me aposentar no exército, vou viver minha vida no Rio de Janeiro. Jamais imaginaria. Se passasse um filme meu, há 27 anos atrás, eu jamais imaginaria que estaria aqui em São Paulo, irmão. Você está aberto para os planos de Deus? Ou hoje você está crítico, porque sua vida não é aquilo que você esperava 10, 15 anos atrás. Que os seus planos eram diferentes do que Deus fez. Talvez você perdeu o emprego, talvez você perdeu a namorada, talvez alguma coisa... Mas a Bíblia fala muito claramente que Deus, ele tem um plano, e o plano dele vai ser cumprido. E ele simplesmente quer usar a sua vida para isso. Não só João Batista, mas outras pessoas também morreram por defender a fé. E sabe qual era o plano de Deus para João Batista? Exatamente isso. Que ele desse a vida para nos salvar. Para nos ajudar, melhor dizendo, a conhecer o Salvador, corrigindo. Esse era o plano de Deus. Que João Batista ia morrer da forma como ele morreu. Você está preparado hoje para o plano de Deus? Talvez o plano de Deus seja que você vá plantar alguma igreja no Nordeste, na América do Sul. Talvez o plano de Deus seja que você fique aqui em São Paulo e dê todo o coração. Você que está estudando a Bíblia hoje, as pessoas que estão estudando a Bíblia com você estão apresentando o plano de Deus para você. Você está disposto a seguir esse plano de Deus? Ou você quer impor os planos de Deus para Deus? E vamos terminar, irmãos, em João capítulo 10, versículo 40.
E nesse terceiro ponto eu também quero dar um encorajamento para vocês. Examina teu coração essa semana, nas suas orações, no seu tempo com Deus, e vê se existem críticas e mágoas no seu coração, não contra as pessoas, mas contra Deus. Porque é Deus quem permitiu que o plano dele se cumprisse dessa forma na sua vida. Não foi... Olha, Herodes não tinha poder nenhum sobre João Batista, se Deus assim não quisesse. Foi Deus que quis que ele, ou permitiu que ele terminasse dessa forma, irmãos. E terminando em João 10, versículo 40. João 10, versículo 40. A Bíblia fala sobre o final da vida, ou pelo menos o cumprimento da missão de João Batista. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. É isso que importa, irmãos. Cumprir o plano de Deus. É isso que no final das contas importa. Não é o plano da sua vida. Não é se a sua vida é boa ou ruim. O que importa no final das contas é se nós cumprimos ou não cumprimos o plano de Deus. Deus tem nos chamado para evangelizar esse mundo nessa geração, irmãos. A chegar a cada ponto, a cada lugar onde tenha um habitante que precise de Deus. E Deus está preocupado com isso. Deus não está preocupado em resolver nossas vidas. Deus não está preocupado necessariamente em resolver nossos empregos, nossa situação financeira, nosso namoro, com quem nós vamos namorar, com quem nós vamos casar. Deus está preocupado se vamos ou não vamos cumprir o plano de Deus. E Ele levantou essa igreja para dar esperança para esse mundo, irmãos. Você acredita no plano de Deus? Você acredita no plano de Deus? Só pessoas doidas como nós, que acreditam num plano doido como esse, de sair nos shoppings e pregar a mensagem de Deus, de sair nos parques e evangelizar as pessoas, de levar os cativos para perto de Deus. Só com essas pessoas que é possível cumprir o sonho e o plano de Deus. E a Ele toda a glória. Amém.